privadas e para boletos de internet, coisas assim, mas é para nós também. Eu entendi que as respostas que eu precisava, 2 delas estavam no mercado. Eu precisava aderir àquilo que as empresas privadas já fazem uso. Outro ponto que eu achei muito importante foi gerenciamento de trabalho em equipe multidisciplinar, porque pensa que eu tive que juntar o TI, a fazenda, a governança e o banco. A experiência foi excelente, porque às vezes eu vejo dentro da nossa própria secretaria, se eu tiver subdepartamentos, trabalhar em equipe já é um desafio. Quando você vai fazer uma instalação de meio de pagamento eletrônico, no mínimo, você tem a instituição que você contratou, a pessoa que está liderando o projeto e a sua equipe. No caso do Pix, eu ainda tive a área de governança, mas funcionou. O pessoal de instituição financeira, eles são muito preparados para isso. Nós é que, às vezes, às vezes tive que me acelerar para me adequar, para a gente poder atender, porque o tempo que demoraria talvez fosse mais por mim do que por eles. Eles já estão preparados para nos atender. E o outro ponto que eu chamei de ponto de oportunidade é que a gente consegue aplicar alguns princípios de gestão de projeto. A gestão de projeto, quando você vê ela num esquema, parece que ela é muito complexa, porque a gestão de projetos precisa de muitos líderes, um cronograma altamente rígido, mas aplicar alguns princípios de gestão de projeto, quando a gente vai trabalhar com meio de pagamento eletrônico, ele é muito importante, porque requer disciplina. A disciplina foi a chave do sucesso nosso. Disponibilização de meio de pagamento por PINPAD e WebLink. PINPAD são as famosas maquininhas. Então, o PINPAD seria o atendimento físico na secretaria de cada um de nós, e o WebLink é aquele que a gente já está acostumado a usar quando a gente vai fazer compras em portais de venda de produtos. Eu acho que essa parte que todos nós, inclusive, já sabemos acessar bem, a gente faz compras com cartão de crédito por WebLink naturalmente. A instalação do meio de pagamento de cartão de crédito e débito é que tem nos dado um pouco mais de trabalho por causa da fase de testes e homologação. É mais complexa do que a fase do Pix. São testes intermináveis, mas se pensar que o cartão de crédito e débito ele já está mais aceito, né, há 20 anos, 25 anos, e que isso fala-se, inclusive, em parcelamento. Quando você fala em crédito e débito, a pessoa assume um parcelamento, ela assume uma dívida, o que gera uma redução de inadimplência. Eu acredito que vocês, não sei quais municípios têm isso em forma pesada, mas nós, da onde nós viemos, a gente precisa administrar a inadimplência ali muito severamente. E o cartão de crédito, ele é um grande auxiliador na questão da inadimplência, porque ele já se compromete com você lá no início do ano, mesmo que ele tenha qualquer imprevisto, aquilo já foi solucionado quando ele usou o cartão de crédito na época do lançamento das guias. Não é uma coisa difícil de monitorar. As empresas que a gente chama de subadquirente ou facilitadoras têm todo um sistema que nos auxilia a monitorar, não fica nada perdido. É uma experiência também que nós temos tido sucesso lá em Mesquita. Tem pontos favoráveis e também tem pontos de oportunidade. O ponto favorável, eu acabei de dizer que a gente faz um incremento de aumento de receita. E favorece a diminuição de inadimplência, porque você tem uma garantia de recebimento integral dos valores. A gente vai receber integralmente o valor, independente da forma como ele parcelou, da forma que ele acertou comercialmente com a operadora de crédito. A gente recebe o valor de forma integral. Pontos de oportunidade. Tive que treinar servidores. Olha que oportunidade fantástica para a pessoa sair daquela rotina do dia a dia, fazendo todo dia a mesma coisa, e você dizer para ela, olha, tem 2 coisas boas. Uma que a gente vai modernizar e outra que a gente vai treinar vocês. Porque é uma valorização. Ele vai participar de um processo que até ontem não tinha, então eu vejo isso como um ponto de oportunidade. Outra coisa, o aprimoramento na forma de você atender contribuinte.
Quando o atendente está tratando de pagamento com o contribuinte, está conversando com ele sobre formas de pagamento, ele sai daquele atendimento que ele vai lá só para pegar o documento que perdeu, ou vai lá para tirar uma dúvida sobre o imóvel. Nós temos que ter uma outra qualidade de atendimento quando você vai atender um contribuinte para tratar de pagamento. E isso, para nós, em Mesquita, foi um ponto favorável. E retornar o foco de efetiva arrecadação. Quando a gente começou a tratar disso lá na secretaria, a gente tirou o foco de que eu tenho que atender o contribuinte, porque ele tem que sair daqui satisfeito com a pergunta que eu respondi. Não, ele tem que sair daqui satisfeito com a pergunta que eu respondi, mas o meu atendimento a ele, em primeira instância, ele tem que gerar um foco na arrecadação. Então, tratar desses dois assuntos dentro de Mesquita, o Pix e o cartão de crédito, ele deu aquela despertada, sabe, no foco do atendimento, que é o bom atendimento e a efetiva arrecadação, para que ele não tenha dúvidas, saiba de quais são as formas que a gente tem, o que ele pode fazer, dar uma orientação mais abrangente, e não chegar lá, ele faz uma pergunta, você dá uma resposta, e ele sai com o documento. O foco de efetiva arrecadação, ele foi, vamos dizer assim, reacendido lá em Mesquita. Essa aqui é uma mídiazinha que nós divulgamos, na época, no nosso portal. Tá? Mesquita é o primeiro município da Baixada Fluminense a usar o Pix. Cartão de crédito e débito, não, nós temos outros municípios, mas aí nós fizemos uma mídia já incluindo as duas novidades. Eu tenho aqui os meus dados, aqui minha apresentação. Eu agradeço vocês, agradeço em nome do prefeito de Mesquita. Quero dizer que nós temos 22 anos de emancipação, mas um monte de vontade assim, muito legal de dar certo, de modernizar. Nosso prefeito lá é muito focado nisso, por ele ter modernizado finanças e fazenda da portaria até a saída. Eu estou colaborando com ele para isso vir a acontecer. Eu quero, então, agradecer a oportunidade, Fúvio, a confiança, a Giovana, obrigada, e a todos que me ouviram, espero que tenha sido útil a informação. Bom, a gente não tem mais tempo para nada, né, Giovana? Eu queria muito agradecer Hein? Queria agradecer os palestrantes, pedir desculpa a correria, mas a gente vai... Isso aqui é igual loteamento. O último lote vai diminuindo, quando chega lá, fica de 200, tem 150 metros só. Mas tem vai ficar as palestras, vai ter o contato de todo mundo aí. Acho que são assuntos muito interessantes que podem ajudar muitos municípios. E, mais uma vez, agradecer muito vocês pela apresentação. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Tudo certo aí? Pronto, vou chamar então para a próxima mesa, no mesmo esquema do nosso de hoje de manhã, com o COF, o Gilberto Perry, secretário executivo na Frente Nacional dos Prefeitos, que coordenará a mesa. O Carlos Alberto Batinga Chaves, consultor em gestão de transportes urbanos. E online, uma palestra online. O Otávio Vieira da Cunha Filho participará conosco pelo Zoom. Fabrício Miller, é o secretário de Mobilidade Urbana. Tá. Comporá a mesa também Fabrício Miller, nosso secretário de Mobilidade Urbana aqui da Prefeitura de Salvador. Bom, pessoal, sejamos breves, né? Eu perguntei para a organização do evento até que horas essa mesa podia se estender. Aí, a informação que eu tive é o seguinte: em função da generosidade do coffee break, a mesa podia ir até às 8. Eu falei, às 8?
Aí, não, 18. Eu falei, 18. Mas, estou brincando, 18 já não é mais possível, que são 17,50, certo? Mas nós vamos tentar, são 3 pessoas, que satisfação aqui, viu, Fabrício? Secretário aqui de Salvador. Batinga é um craque no tema de mobilidade, nos conhecemos aí há bastante tempo. Otávio Cunha, presidente da NTU, um empresário, líder do setor e parceiro da Frente Nacional de Prefeitos em diversos momentos, está aqui conosco já virtualmente. E a ideia é que cada um possa... Havíamos pensado em 15 minutos, primeiramente, mas talvez... Eu sei que o tema é complexo, mas em função do adiantado da hora, talvez 10, 12 minutos, para que a gente possa abrir a plateia e tentar, pelo menos, tirar algum encaminhamento, se não, pelo menos, alguma esperança em relação a tema tão complexo como esse. Batinga, você está aqui do nosso lado, você acha que você pode começar? Pode ser? Otávio, o senhor prefere começar por aí? Não, fica à sua disposição. Você que é o comandante aí. Então, seu Otávio, então, por favor, comece aí com as boas novas aí em relação a como que o setor empresarial vê essa situação e quais são as alternativas que se apresentam aí. 10 minutos, doutor Otávio, por favor. Tá muito bem. Obrigado aí. É um prazer poder estar aqui com vocês nesta mesa tão seleta. Falar um pouco aí sobre o marco legal do transporte, a crise que o setor de transporte público vem passando. Acho que todos os municípios estão vivenciando essa dificuldade. Já antes da pandemia, o setor já sofria com desequilíbrios na sua atividade e isso ficou mais evidenciado a partir da pandemia, a partir de março de 2020. O setor até hoje não se recuperou, acumulou um prejuízo operacional de março de 2020 até junho de 2021, em torno de 17 bilhões de reais, exatamente por força dessa queda de demanda acentuada e tendo que fazer uma oferta de serviço acima dessa demanda que está sendo ofertada, até para garantir o distanciamento, evitar ao máximo a contaminação das pessoas em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. Esse quadro é muito negativo e a origem desse quadro ele vem se arrastando ao longo dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, por falta de diversos problemas, de falta de investimento, de prioridade ao transporte coletivo em detrimento do transporte individual, a falta de investimento em infraestrutura, a própria política tarifária que se mostrou hoje insuficiente para dar equilíbrio a essa atividade, baseado unicamente no passageiro pagante, a questão das gratuidades, ou seja, tem muita coisa que justificam esse estado de coisa que chegamos. E o que se propõe nesse momento é buscar alternativas novas, disruptivas, que possa representar uma mudança, uma quebra de paradigma, para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço de transporte, oferecer um serviço de boa qualidade, um serviço básico de boa qualidade a quem é cativo desse serviço, que não tem outro meio de locomoção que não seja o transporte coletivo público e que, portanto, equilibrar essa equação não é muito simples pela forma como ele está hoje estruturado. Então, alguma coisa precisa ser feita. E o que está nos motivando é tentar construir uma saída nova. Não é que um projeto de lei com um novo marco legal venha a apresentar todas as soluções e a aprovação desse projeto de lei, por si só, já vai resolver tudo. Não é bem assim. Mas ele sinaliza com algumas saídas, algumas alternativas que buscam efetivamente dar respostas a isso. Como fazer um serviço de boa qualidade que
via de regra, serviços de boa qualidade têm custo mais elevado, com uma tarifa que caiba no bolso do usuário e que, ao mesmo tempo, seja o serviço remunerado adequadamente para quem presta. O imbróglio que nós estamos metidos e a resposta que a gente precisa dar à sociedade é esse. O sistema hoje, você tem uma tarifa cara para quem paga, um serviço mal avaliado de má qualidade, e, por outro lado, uma tarifa que é cara para o usuário, mas insuficiente para remunerar adequadamente esse serviço. E o que fazer? Basta copiar o que o resto do mundo vem fazendo, já faz há muito tempo, é que toda a sociedade, quem usa e quem não usa transporte, paga alguma coisa para você ter um serviço de boa qualidade. Essa é a proposta básica que está sendo colocada. Evidentemente que nós já temos uma lei de mobilidade. Essa lei foi construída aí, Batinga, desde o início, é um dos batalhadores para a aprovação de uma lei de diretrizes para transporte, que começou há 25 anos atrás com o ex-deputado Alberto Goldman, que foi o formulador dessa proposta e que depois de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, ela foi aprovada. Essa lei que está aí é uma lei que, como o próprio nome diz, ela dá diretrizes, ela aponta caminhos, mas ela não determina e não define determinados papéis que a União, Estados e municípios deveriam ter. Ela é de princípios e diretrizes. O que a gente está querendo fazer é copiar mais ou menos o que foi feito na área de saneamento, por exemplo, o Marco Legal do Saneamento, que tem mostrado alguns resultados, exatamente porque é uma lei que se aprimorou a legislação existente. E o que se pretende agora é exatamente construir um capítulo na própria lei da mobilidade, mas que seja mais determinante, que dê defina papéis claros e obrigações de cada ente federado na busca, né, dessa melhoria e da sustentabilidade desse serviço. Há um passivo imenso aí que está sendo hoje cobrado dos municípios, pelos operadores, naqueles contratos que são contratos legais. É um passivo imenso. Ninguém sabe como é que isso será pago, mas será cobrado em algum momento, já está sendo cobrado de alguma forma, mas o que se quer mesmo, na verdade, é dar sustentabilidade para esse serviço daqui para frente. Vamos pensar numa solução definitiva, que pare em pé, onde você tenha a melhoria da qualidade do serviço, com definições de parâmetros, de indicadores de qualidade, de eficiência e de produtividade. O governo federal que tenha efetivamente um papel de indutor dessa política nacional de mobilidade urbana, que se afastou, o governo federal se afastou depois da Constituição de 88, que passou a atribuição para os municípios, toda a competência de planejamento, organização, fiscalização de serviços, e entregou para o primo pobre da União para toda a competência para fazer isso, num sistema que não para em pé. Está provado que esse modelo tem que ser revisto. Agora, mais uma lei, se a lei da mobilidade já está dizendo, atual, que você teria que ter tarifa pública e tarifa de remuneração, onde a tarifa pública passa a ser uma decisão política do executivo local, e a tarifa de remuneração ajusta a prestação de serviço prestado, ou seja, uma coisa não guarda nenhuma relação com a outra. A tarifa pública tem que ser aquela mais barata possível, que caiba no bolso do usuário. E a tarifa de remuneração ajusta a remuneração pelo serviço prestado. Nós já temos 2 bons exemplos no Brasil que isso funciona muito bem: Brasília e São Paulo, que são mantidos esses serviços efetivamente com recursos dos orçamentos locais. Nesse projeto de lei, a gente procurou, além de
definir essa questão. Agora, a tarifa pública e a tarifa de remuneração é um modelo a ser seguido e é a única forma de remunerar esse serviço. Essa é a grande diferença que está colocada aí para se tentar resolver essa equação financeira. É a sustentabilidade do serviço. Mas vamos amarrar, né, a remuneração adequada a índices de cumprimento, de qualidade, de produtividade, de eficiência, a ser definido pelo governo federal. Não queremos tirar do município a sua competência constitucional atual, mas dar à União algumas obrigações do financiamento deste serviço, de definir esses padrões mínimos de qualidade para a gente nivelar por cima a qualidade do transporte e ter os recursos para investimento em infraestrutura. Porque tem a parte do custeio, tem a questão do investimento. E, por último, a questão da regulação e dos contratos. Os contratos no Brasil, no caso do transporte público sobre pneus, não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia de que ele seja cumprido. Não se cumpre contrato aqui no país. Todos os municípios desrespeitam os contratos, apesar de serem objeto de licitação, legais e regulares, mas não se cumpre contrato, pelo menos em algumas regras aí. Tem exceções, evidentemente. Os serviços que estão sendo mantidos hoje estão sendo mantidos à custa de sacrifício dos municípios, bancando alguma coisa, né? Temos vários deles aí fazendo isso, porque senão o serviço já teria entrado em colapso em todo o país. E aí você faz uma pequena comparação. Por que o sistema de trilha é bem avaliado no país e no mundo? Ele é de excelente qualidade e tem atributos que, infelizmente, nós não temos no transporte sobre pneus. A regularidade, a eficiência, a velocidade, a segurança. Isso nós precisamos, mas ninguém discute quanto custa o serviço sobre trilhos. Agora mesmo, em Salvador, nós temos aí um bom exemplo. O metrô, por exemplo, está convivendo muito bem com a pandemia, enquanto que o serviço de transporte sobre pneus está na UTI. Então, mas por quê? A concepção do projeto do metrô já estava lá pré-estabelecido, que ia ter recursos públicos para manter esse serviço. Nós podemos colocar atributos do metrô no serviço sobre pneus, sem nenhum problema. Agora, precisamos resolver essa equação financeira que jamais se resolve. Então, na questão da regulação dos contratos, adaptação dos contratos atuais à nova lei, que tem alguns princípios. A gente vai falar aí de infraestrutura, até de PPPs, a possibilidade das parcerias público-privadas serem inseridas nesse contexto do transporte sobre pneus, para a gente ganhar tempo, porque os investimentos em infraestrutura podem reduzir o custo do transporte hoje em 25%, apenas com o aumento da velocidade comercial, que nós perdemos ao longo do tempo. Eu vou ficar por aqui com essas primeiras observações. Se houver tempo, né, Gilberto, para a gente debater um pouco, estou aí à disposição. Perfeito, senhor Otávio. Muito obrigado pelas palavras. Fabrício, aqui em Salvador parece que tem uma bacia que o governo precisou intervir. O prefeito Bruno Reis esteve conosco lá. Eu acompanhei, tive essa satisfação com o ministro Rogério Marinho e outros ministros, e o prefeito relatava: eu estou comprando diesel, eu estou comprando pneu, eu estou comprando caixa de marcha, eu não posso fazer isso. E a situação de Salvador passou a ser uma situação bastante debatida e ilustrada, né, nas mesas de negociações em relação ao tema em Brasília. Como é que está a situação hoje, Fabrício? Bom, boa tarde a todos. Giovana, prazer falar aqui com vocês.
Gilberto, exatamente. O que o prefeito relatou foi uma situação que aconteceu. Eu diria que foi um último recurso que nós tínhamos para utilizar. Havia uma das bacias da cidade, uma das empresas da cidade. A cidade é dividida em 3 concessionárias, uma delas que operava a região aqui até mais de Orla, a região de centro. Essa concessionária ela já não vinha muito bem, e a pandemia, evidentemente, foi o que faltava para ela colapsar. Houve, rapidamente, na gestão passada, uma intervenção em cima da empresa. Essa intervenção ela se deu de junho até março desse ano, final de março desse ano, quando tínhamos que tomar uma decisão. Não cabia mais renovação da intervenção, havia um acompanhamento muito próximo. O Ministério Público aqui em Salvador tem um grupo específico que acompanha muito a questão de mobilidade, a questão dos ônibus. Isso em alguma medida, nos ajudou, porque eles conheciam todo o cenário, todas as dificuldades que nós estávamos passando. E não nos restou outra alternativa a não ser assumir. Na verdade, um fato inédito, eu busquei precedentes no Brasil e não encontramos, né, de uma empresa ser assumida diretamente pela secretaria, pela administração direta. Então, nós assumimos isso em abril, o que era para ficar ali 30, no máximo 40 dias, encerrou semana passada, depois de 6 meses de operação direta, o que impôs para a secretaria imensas dificuldades. Você operar uma empresa que você precisa estar adquirindo insumos, adquirindo peças, adquirindo mão de obra, numa operação muito dinâmica como o transporte público, eu diria que a secretaria se transformou numa grande empresa ineficiente, porque não temos agilidade, não temos as facilidades da iniciativa privada, temos todas as amarras do setor público, e isso, de fato, foi algo que eu diria que foi os 6 piores meses da minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas, graças a Deus. E por que ficamos tanto tempo? Porque havia, inicialmente, um passivo trabalhista muito grande da empresa. Então, isso afastava qualquer possibilidade de uma contratação emergencial ou de uma distribuição das linhas para os atuais operadores, porque eles herdariam fatalmente a sucessão. Estariam ali assumindo toda a responsabilidade pelos débitos trabalhistas, que eram da casa de 100 milhões de reais. Então, precisou-se fazer um acordo envolvendo o sindicato, envolvendo o Tribunal Regional do Trabalho e a empresa. Conseguimos chegar em termos e fechamos o acordo, foi feito o acordo entre a empresa, e aí conseguimos, na semana passada, efetivar de vez uma redistribuição para os atuais operadores. Então, essa bacia já foi dividida, e hoje o Integra, composto pelas 2 concessionárias que permanecem operando, estão aí operando o transporte do município. Mas digo para você, vejo em algumas cidades, já fomos consultados por algumas cidades que estão caminhando para esse mesmo caminho. Estão muito próximos desse mesmo caminho. Empresas que já estão sob intervenção e não cabem mais uma renovação de intervenção, ou que já estão próximos da quebra de alguma concessionária, de alguma empresa, já estão buscando informações aqui em Salvador de como nós fizemos. Eu digo, se puder, não faça. Se tiver outro caminho, vá pelo outro caminho, não vá por esse. Tudo bem. Se passaram aí os 6 meses, né, de tanto sufoco, e uma semana, olha, já mudou a feição do Fabrício, já está aqui. Outra pessoa. Batinga, como é que nós saímos dessa encruzilhada? Bom, primeiro queria agradecer a Giovana pelo convite, a sua indicação aí de Fabrício também, agradecer a vocês, claro, bom revê-lo, Gilberto, em mais um debate, quero cumprimentar todos aí em nome de Bruno, lá, conterrâneo de João Pessoa, e dizer o seguinte, eu estou bem à vontade aqui no fórum, porque o primeiro fórum para dar apoio às prefeituras foi o de transporte, criado em 1990, e eu no meio, um dos idealizadores e participando desse fórum, porque fui secretário de prefeitura 17 anos em 3 cidades, então a vida inteira nessas dificuldades todas. E nesse caso aqui, só complementando mais o que Otávio falou, antes da gente vir para o marco regulatório, essa proposta do senador Anastasia, a gente tem que dar um geral do setor. Realmente, nós temos essa crise de transporte, vem de 30 anos, desde a Constituição de 88, quando
a Constituição passou para as prefeituras a responsabilidade, o governo federal, na época, simplesmente cortou todas as interlocuções ou apoio que tinha para o setor. É por isso que o fórum foi criado. Ficamos órfãos. O grande problema na frente dos prefeitos era transporte na época. Aí, então, criamos um fórum para poder começar a discutir, que é muito importante isso que vocês estão fazendo, que é exatamente começar a ter uma unidade de pensamento entre os municípios para fortalecer as propostas. Então, isso nós fizemos, no primeiro momento, só das capitais, depois as cidades de porte médio, e depois foi ampliando, que hoje tem muita gente. Então, foi uma dificuldade grande de partida. Agora, nos últimos 10 anos, piorou, porque com tecnologia, as motos aparecendo, os aplicativos, etc. Então, você foi piorando o setor, sem nenhuma política definida para ele. E com a pandemia foi apenas um catalisador para mostrar à sociedade que o sistema estava em colapso. Ele já vinha colapsando há 30 anos, nos últimos 10 anos. Mas, e quando foi agora na pandemia, esse caos, que, como não tinha nenhum suporte, você vê, o governo federal ajudou na saúde, sem dúvida nenhuma. Agora, no transporte não ajudou. As prefeituras tiveram que se virar sozinhas. Eu vi o prefeito essa semana de Salvador dizendo que, desde a pandemia, já investiu no setor transporte 220 milhões, sem ter nenhuma previsão no orçamento. Não tinha previsão no orçamento, tiveram que se virar para arrumar esse recurso. Então, todas as prefeituras tiveram que resolver seu problema pontualizado. O Otávio fala em duas situações. São Paulo e Brasília não são referências, são cidades e o Distrito Federal ricos, já vinha num processo de contratação diferente, onde subsidiava, então ajustou e ampliou. Já tinha um contrato específico para ele, tinha recursos. As outras cidades, nós, João Pessoa e qualquer um, não tinha isso, teve que se virar. O que se trabalhou aqui para arrumar essa solução foi grande. Tanto legal, que não tinha, como financeira, que você não tinha nenhuma previsão orçamentária para nada. Então, esse foi um problema grande. Agora, por que nós chegamos a isso? Falta de investimento. Desde há 30 anos que não se investe em transporte. O IPEA fez um estudo a cada R$ 9,00, R$ 8,00 investido em transporte individual, se investe em transporte coletivo. Então, um absurdo. Tudo que você faz no sistema viário, os investimentos nas cidades são voltados para o transporte individual. Muito pouco, quase nada, para o transporte coletivo. O governo deu subsídios para o cara comprar moto, para os veículos populares, tirando IPI, etc. Para o transporte coletivo, absolutamente nada. Então, um investimento muito grande feito no transporte individual, ao longo do tempo, e absolutamente nada no transporte coletivo. Então, mas por que isso? Nada de investimento. Falta de prioridade. Não foi dado prioridade para o transporte coletivo. Essa é a grande questão. Nas próprias prefeituras, poucos prefeitos têm o transporte coletivo como prioridade. Nas discussões que se vai a Brasília, atrás de recursos, etc., para a educação, para a infraestrutura, para fazer mais via, para fazer mais viaduto, ponto. Mas para transporte coletivo, ainda não está na pauta mesmo das prioridades. Então, eu repito muito o seguinte, na pandemia, nós estamos vendo aí a luz no fundo do túnel e vamos escapar. A próxima pandemia é de transporte coletivo. E essa que a gente ainda não vê nem a luz da entrada do túnel. Imagine de sair dela. Essa é a questão que nós estamos enfrentando agora por conta da falta de investimento ao longo do tempo, da falta de prioridade ainda. Aí o que acontece? A qualidade vinha ruim, caindo nesses 30 anos. Na pandemia, pesquisa feita agora em Salvador, não fizemos agora em julho, né, Fabi? O povo está dizendo que está pior do que antes. Essa é a questão. Então, você está com uma queda de qualidade. E, com isso, queda de demanda. Então, não tem receita. Então, fechou um ciclo que você quase não tem mais saída. Então, tem que trabalhar a qualidade. Só que não é uma varinha de condão. Você definir prioridade, melhorar a qualidade, não é de um dia para outro. Você tem que ter todo um processo. E se não tem qualidade e o povo não está gostando, como
eu vou sensibilizar o prefeito, o governador e o presidente a colocar dinheiro aí dentro, se o povo está dizendo que não presta? É uma situação complexa, essa que nós estamos enfrentando por conta desse ciclo que nós chegamos. Agora, com isso, nós vamos fazer o quê? Qual a solução? Por quê? Nos últimos 10 anos, você, Otávio falou aí um pouco também, mas a lei da mobilidade, Otávio, nós levamos 16 anos lutando para poder aprovar. Agora, em janeiro, vai completar 10 anos. Não mudou nada. 10 anos que ela foi sancionada. Não mudou nada, está tudo ruim, não ajudou em nada. Do jeito que vem, você pega agora essa do anestesia, essa proposta do Marco, ele pega de 2001 a lei do Estatuto da Cidade, 2002 a da CID, todo mundo ainda discute ela, que ninguém acha esse dinheiro, e a da mobilidade trabalha as três, mas não é nada conclusivo. Isso é a minha posição. Temos discutido em grupos menores, Otávio faz parte, pela NTP, como é que vamos contribuir. O grande problema é o seguinte, se na lei da mobilidade levamos 16 anos discutindo, essa entrou agora. Não podemos esperar para muito tempo. Ela tem que sair com uma proposta. Senão, não vai se achar absolutamente nada. Esse é o problema, porque há algumas alternativas que disseram que ia solucionar, todo mundo, mesmo você não sendo da área sabe disso, digamos o seguinte, disseram, se fizer licitação, vai resolver. Porque não tem licitação, está tudo contratado, está tudo desmantelado. Foi feita licitação e não resolveu nada. O caso de Salvador é típico. Uma quebrou e as outras desse rolo aqui, que você não está 220 milhões desde a pandemia, teve que arrumar sem ter orçamento. Pega o Rio de Janeiro, 4 consórcios, o terceiro, a semana passada entrou em recuperação judicial. O terceiro, só tem um que não está em recuperação judicial. Então, e foi feita licitação. Então, a licitação não resolve. A lei achou que resolvia, isso não resolve. Outra coisa, desonerar. Eu digo há muito tempo, Otávio, digo, olha, algumas cidades tiraram o ISS, conseguiram que o governador tirasse o ICMS e o serviço não melhorou. Outras cidades estão com tudo isso, está com o ISS, está com o ICMS cheio, também ruim. Então, a desoneração solta, sem estar dentro de uma política, também não resolve. Nós temos que ter uma política para o setor. Então, o que é que aconteceu? Ficou só ações locais e pontuais. Não resolve. Ou você trabalha uma política para o setor a nível nacional, ou não teremos solução. Agora, diz, mas por que nacional? Não é atribuição do município? Aí vem o seguinte, o país é urbano, 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, o problema da cidade não é um problema apenas do município, é um problema do país. Essa que é a questão que você tem que deixar das 3 esferas do governo. Outra coisa, que, assim, só para contextualizar, não existe solução de mobilidade urbana, que muitas vezes o cara faz um viaduto, faz mais uma via, e diz, estou investindo em mobilidade urbana. Não existe solução para a mobilidade urbana se o eixo básico não for o transporte coletivo. Não existe nenhuma cidade no mundo que resolveu o problema de mobilidade urbana sem ter como base o transporte coletivo. Não existe. E, às vezes, ainda se insiste. Os prefeitos chegam mais em Brasília pedindo recursos para vias e tal, lá vai, sem contextualizar aquilo dentro do transporte coletivo. Então, não existe. Nós temos... Isso é um fato. Outra, não existe em nenhum lugar do mundo transporte coletivo de razoável a bom pago apenas pela tarifa. Fato. Não existe. E ainda insistem aqui em você tudo ser pago pela tarifa e a tarifa ainda subsidiar gratuidade de idoso, de metade de estudante e de etc. Então,
nós estamos no caminho errado, que tem que você resolver essa questão. E outra, nenhum município sozinho, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, resolveu os seus problemas de transporte coletivo apenas com os seus recursos. Não existe isso. Então, acho que a discussão maior é ver como fortalece uma frente para pressionar mais politicamente para que exista uma política nacional capitaneada pelo governo federal. O país é urbano. E outra coisa, quase 70% do PIB é gerado na cidade. Então, além de ser urbano, a economia também é gerada nas cidades. Então, não é um problema só do município, o problema é nacional, principalmente do governo federal. Então, essa é a questão. E outra, não tem como, só que fechando o tempo esgotado, eu não tenho como fazer localmente resolver outro tipo de questão. É o caso, digamos, da tecnologia. Como eu vou, aqui em Salvador, como está se discutindo muito, São Paulo um pouco, colocar ônibus elétricos para melhorar a qualidade de vida, meio ambiente, etc. Se não for uma política nacional, 2, 3 cidades que inventem isso não vai fazer implantar fábricas, estruturas maiores, se eu não tiver uma garantia de dar sequência a isso. Então, essa é a questão. Você tem que trabalhar uma estrutura mais de força política para que o governo federal entre no processo, porque nós não temos sequer, eu tenho dito que o maior desafio nosso é arrumar interlocução credenciada no governo federal para discutir, porque hoje não tem, acabou, não tem. Você vê agora no Congresso apenas tentando que só que o ministro não tem a Secretaria de Mobilidade, não foi sequer o secretário, foi uma diretora e tal. Eles não querem discutir isso. Eu digo até porque, como eu conheço o Rogério Marinho, que trabalhou comigo lá na Superintendência de Natal, eu insisto muito com ele em cima de transporte. Ele não quer nem falar quando é saneamento, habitação, transposição de São Francisco, discuto isso. Aí ele, numa boa, conversa e tal, que eu tenho uma boa relação. Mas quando passa para transporte, acabou a conversa. Ele não entra, que é uma questão que o governo federal não quer entrar. Tem que ter uma força política para nós chegarmos a isso. Aí, quando chega aqui, a proposta é apenas detalhar, do Marco, detalhar leis que já existiam, sem nenhuma coisa mais concreta. Então, estamos trabalhando para ajudar. Mas, por esse caminho, eu acho que anda pouco. Porque tudo que a gente for propor tem despesa. Se não for iniciativa do governo, do Executivo, ela pouca coisa. Nós fizemos algumas propostas, o Otávio sabe disso, trabalhou muito. O Anastasia tirou todos. Falei, não, isso aqui já era despesa, não pode ser uma iniciativa do Legislativo. Então, essa própria lei, do jeito que ela está, nós vamos evoluir pouco. Ela tem que ser mudada para ser uma iniciativa do Executivo, para você criar um fundo onde possa bancar isso e nós termos realmente um investimento sequencial e que garanta uma regulação por muito tempo para poder atrair investimento no setor. Então, realmente, é um desafio grande e preparem-se que é a próxima pandemia das cidades, vai ser exatamente o colapso nesse sistema, se a gente não conseguir sensibilizar politicamente o governo central para capitanear uma política para o setor. Muito obrigado, Batinga, Fabrício, doutor Otávio. E antes de passar a palavra, eu não vou me conter de contar só um causozinho a respeito dessa pauta, né, de tanto acompanhar prefeitos e secretários em agendas em Brasília. Num determinado momento, os prefeitos apavorados, a pandemia derrubou o número de... E aí a luta, primeiro do ano passado, os 4 bi, que depois foi vetado, mas no meio daquela luta daquele auxílio emergencial para o setor de transporte, Giovana, aí fomos ao Ministério da Economia, ao Ministério do MDR, negociar, e aí até que apareceu a seguinte pergunta. Frente Nacional de Prefeitos, quantos passageiros as 200 maiores cidades do Brasil transportaram antes da pandemia?
Quantos passageiros estão transportando hoje? Qual o valor da passagem em cada cidade praticado? Qual o percentual de estudantes, qual o percentual de idosos e que as gratuidades influenciam em cada uma dessas cidades? Você pode mandar isso para a gente até amanhã? Gente, não tem F5 no computador que você aperte assim, um relatório dele. Ou seja, o país, ao se constatar a inexistência de uma base de dados mínima sobre uma determinada política pública, a conclusão que chegamos é que o país não tem política pública na área. É simples assim. As cidades tentam fazer política na área, mas o país não tem. Não é porque o ensino infantil não é de responsabilidade do governo federal que você não vai no INEP, você não vai no FNDE e constrói lá base de dados a respeito da política pública nessa área. Atenção básica é a responsabilidade dos municípios e, obviamente, você vai no Ministério da Saúde, você sabe quantas UBS, quantos atendimentos, tudo. Nesse setor não tem nada e não tem com quem conversar. Então, evidentemente, essa é uma pauta, claro, permanente, de 30 anos, não é desse governo, não é do passado, não é do outro, é de 30 anos, mas que os prefeitos estão preparando-se para o diálogo com os pré-candidatos a presidente da República mais uma vez. Da última vez foi em Niterói. A próxima vez, no início do ano que vem, os prefeitos vão entregar um documento aos pré-candidatos para que esse documento sirva, se não lerem antes de ir ao encontro dos prefeitos no início do ano que vem, pelo menos esse documento sirva de referência e esses pré-candidatos possam circular na sua assessoria e, quem sabe, isso contamine os programas de governo desses candidatos e, quem sabe, num breve futuro, o governo federal, de fato, assuma uma responsabilidade e um papel que é coordenar uma política que precisa ser necessariamente federativa. Tem que juntar a União, estados e municípios em volta da mesa para conversar sobre mobilidade urbana, sobre transporte público, que envolve pneu, trilho e tudo mais. Isso não é papel de moderador da mesa falar isso, mas eu não me aguentei e acabei falando. Porque é um assunto que contamina, né, Fabrício? Agora, discordo, eu estou esticando. Batinga, os prefeitos estão sensibilizados da agenda. Eu acho que é um equívoco a gente, assim, a política pública não avança porque é preciso sensibilizar os prefeitos, porque os prefeitos não adotam isso como política pública prioritária, porque os prefeitos vão atrás de verba para outras coisas. Não é verdade. O problema é que o país não tem uma política pública para isso. E não haverá prefeito aqui que vai copiar os bons exemplos lá de fora de cobrar, de fato, estacionamento privado, como é cobrado em qualquer cidade europeia, e todos nós sabemos aqui disso. Agora, quem vai ser o primeiro prefeito a levantar a mão e subir a área azul de R$ 3, R$ 4 para R$ 50? E é impossível isso politicamente, a não ser que seja uma conclusão e um movimento coletivo de prefeitos a dizer o seguinte, olha, a política pública nesse país, nesta área, nós vamos ter que inverter a chave. E o transporte individual precisa ajudar a financiar o transporte público, que é o famoso subsídio cruzado, que existe em qualquer política pública. O quilowatt-hora para quem gasta muita energia é muito mais caro para quem gasta pouco. O metro cúbico da água é a mesma coisa, o transporte não. De carro bonitão, não paga nada. E de ônibus, o que é, obviamente, né, não paga não, pior, impacta negativamente no preço da tarifa, porque ele ocasiona congestionamento e o sistema perde eficiência, o sistema fica mais caro e a tarifa mais cara. Não tem solução isso. Claro. Deixa eu discordar só um pouquinho. Porque é o seguinte, claro que o grande problema foi saúde, os prefeitos foram direto para Brasília, e eu escutei prefeitos, inclusive de Salvador, assim, reclamando um pouco que a pressão sobre o transporte era muito pouca, era mais outras coisas. Então, ainda precisa, são todos, precisa sensibilizar mais. Essa é um fato que você teria que colocar para sensibilizar mesmo. E, a partir daí, criar uma força maior junto ao governo federal para ele assumir esta parte. Sabe? Sim, realmente precisa mais força. Batinga, só para até fazer uma contribuição aqui. A gente está muito próximo de ver nos municípios do Brasil o que nós vimos em 2013. Sim, exato. Nós estamos muito próximos, muito próximos.
Quando começar a colapsar realmente aqui e ali, a gente vai começar a ver a população explodindo aí em manifestações, exigindo qualidade, exigindo minimamente ali um transporte público digno. Agora, eu só queria fazer uma constatação de algo que você disse, Gilberto. Os municípios hoje não têm, aí os secretários de Fazenda de município estão aqui, podem dar o seu testemunho, mas os municípios não têm a menor condição hoje, dentro dos seus orçamentos existentes, de financiar nada. Salvador nunca tinha colocado um centavo no transporte público, nunca tinha colocado um centavo no transporte público. O que a gente precisa realmente, você falou da questão dos estacionamentos, acho que os estacionamentos não serão suficientes. Acho que nós teremos que, no curtíssimo prazo de tempo, os prefeitos terão que encampar aí uma discussão muito antipática do ponto de vista político, que é a restrição ao uso do veículo. Isso não tem jeito, é o pedágio urbano, tá? É o congestion fee, situações que já existem em outros países e que essas receitas extratarifárias é o que vai manter o transporte público. A Zona Azul só não será suficiente. Então, é, de fato, uma discussão muito antipática. Eu não acho que agora nenhum dos prefeitos vai levantar essa bandeira, né? Botar um pedágio ali na Avenida Paralela e cobrar R$ 5 para quem passar por ele na hora de pico. Mas é algo que em muito pouco tempo isso vai acontecer. Vai precisar acontecer. E talvez não seja tão antipático, porque a situação vai ficar tão insustentável. E eu tiro aqui como Salvador, em 20 anos, de 2000 a 2020, a frota cresceu 3 vezes, a frota de veículos individuais. Saímos de 370 mil veículos no ano de 2000 para 1.100.000 veículos em 2021. Então, a cidade não suporta mais, nos próximos 20 anos, esse mesmo crescimento. Então, se torna necessário realmente uma política de restrição ao uso, um controle de demanda ao uso do veículo privado, e, com isso, tributar esse veículo para que todos paguem. Por que todo mundo paga uma contribuição por iluminação pública? Quem não usa o transporte público hoje precisa que o transporte público funcione bem. Precisa, porque senão os serviços da cidade não vão funcionar bem. Então, é isso que precisa ser conversado, combinado com a população, para que a gente possa, de fato, buscar uma solução definitiva e consistente. Vamos abrir? Gilberto, me permita... Pois não, senhor Otávio. Me permita uma observação a respeito dessa questão das fontes. No documento elaborado originalmente, e é um documento multimodal pela Associação Nacional de Transporte sobre Trilhos e também da NTU, que representa o transporte sobre pneus, portanto, um projeto multimodal, a gente identificou, além de se propor uma nova política tarifária baseada na tarifa pública e tarifa de remuneração como única forma de remuneração da atividade, ou como principal, né, forma de remuneração, a gente propunha também as fontes. Estava no documento, fontes constitucionais, fundos constitucionais e fundos infraconstitucionais. E aí a gente sugeria diversas coisas, inclusive o que o secretário Fabrício acabou de falar. A questão do transporte individual financiando o transporte público, estacionamentos públicos e privados, o IPVA, aquela taxa de licenciamento anual que você pode perfeitamente contribuir para o transporte, ou seja, era sempre o transporte individual financiando o transporte coletivo. Nós demos N fontes indicativas de constituição desses fundos. E foram esses fundos, ou essas propostas, foram retiradas do texto exatamente porque a competência não é legislativa, é do Executivo. Eu creio mesmo que nós vamos chegar na seguinte conclusão. Há hoje, no marco legal, essa obrigação, essa única forma de remuneração. Se a sociedade se o transporte público, como o Batinga falou, ele está na UTI, ele será devolvido para os poderes públicos municipais. Não há como se sustentar mais esse serviço, nem há como a iniciativa privada continuar se endividando e fazendo o que é papel do Estado. O serviço de transporte é público,
é responsabilidade do poder público. Nós somos delegatários desse serviço, mas não somos obrigados a fazer política, né, de sustentação de um serviço cuja atribuição é exclusivamente. Então, essas fontes, elas estão aí. Talvez que, no momento que houver esse colapso no transporte, talvez seja chegada a hora da nossa sociedade reclamar, e aí sim, eu acho que a pressão política faz os executivos funcionarem. Perfeito, senhor Otávio, muito obrigado. Eu acabei abusando do tempo e conturbei aqui a mesa, mas com muito atraso faço a pergunta à plateia. Alguém gostaria de se pronunciar sobre esse assunto? Porque dos 4 que falaram aqui, nenhum é responsável por finanças de municípios, né? Então, quem cuida do cofre, alguém gostaria de... Vitor, esses dias diz que... Quantos por cento do seu tempo, Vitor? Que antes era finanças, agora você cuida... 30% do tempo, 80% do tempo do secretário de Finanças de Curitiba é dedicado ao tema mobilidade urbana. Essa é uma informação, isso é porque é Curitiba. Agora, a secretária Giovana Victor tem a solução para a sustentabilidade do transporte. Ela saiu um pouquinho aqui da sala, seu Otávio. Pois é. Aí eu vou falar... Estou brincando, ela está aqui, mas é que eu tentei salvar a pele dela. Eu vou falar qual é a ideia dela. Seria criar uma contribuição, a exemplo do que existe hoje, a contribuição para iluminação pública, se criar uma contribuição para o transporte, que eu acho que é absolutamente possível disso ser discutido. E, olha, a reforma tributária, se passar, certamente, secretária, nós teremos uma oportunidade aí de criar isso por lei complementar, tá? Taxando lá o tal do CBS. Em 0,1% dá para bancar 50% do custo do transporte. Nós conversamos hoje com o ex-deputado Raul, que é o autor da PEC 110, que já foi apresentado o relatório essa semana. Agora, né, esses dias, foi apresentado o relatório lá do senador Roberto Rocha. Eu faria, mais uma vez, uma provocação à plateia, se alguém tem interesse em fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Se não, precisaríamos encerrar, Batinga, mas depois não. Um minuto aqui é bom porque somos secretário de Fazenda. Quando você não tem uma política nacional, para você, imagine você criar uma taxa no carro para pagar o ônibus. Você está colocando modais para brigar contra modais. A prefeitura não vai ter condição de emplacar. Os formadores de opinião vão ficar contra e aqueles que chegam mais próximo também. Isso é muito complicado. Eu vivi a vida inteira nisso. Outra coisa que eu sempre sugiro, era parecido com o SUS. Quando começou a implementar o SUS, no fim da década de 90, eu era prefeito. Um dos primeiros a começar a implantar na minha cidade. Aí sim, o governo federal mandava um dinheiro para eu implantar um PSF. Eu entrava com uma parte. Então, vinham as contrapartidas. Se vem de lá alguma coisa, você tem como discutir com a sociedade. Olha, para implantar um PSF é R$20 mil. O governo federal está dizendo que manda 17, eu tenho que arrumar 3 aqui. Então, bora discutir aqui, porque aí todo mundo ajuda. No transporte coletivo seria a mesma coisa. Eu estava discutindo até o fundo, brincando, dizendo o seguinte, se o governo federal, se a prefeitura botasse 1, o Estado 2 e o governo federal 4, você criaria um fundo nessa condição. Então, você teria força de discutir, olha, rapaz, nós vamos perder R$6 porque eu não boto 1. Então, teria condição de ir taxar. E seria um caminho que o município tinha condição, porque, senão, os vereadores e o povo vai para a porta do prefeito e ele não vai fazer isso. Se deixar esse negócio de taxar estacionamento, taxar carro, algumas coisas, apenas com cada município resolver, não vai resolver. A força dos formadores de opinião, que esses não andam de ônibus, vai ser muito mais forte do que os outros. E aqui em Salvador nós vimos, na pesquisa, 88% de quem andou de ônibus nessa época de pandemia, pesquisa agora de julho, era para trabalho. Ou a gente dá a condição desse pessoal ir, ou o país vai quebrar. Não tem como ser. Ele era cativo, não tinha mais nenhuma outra atividade.
E desse aí, 77% não tinha bicicleta, não tinha uma moto, não tinha um carro, não tinha outras condições. Era cativo. Então, para o país não quebrar, já que a gente produz quase 70% do PIB, ou a gente resolve o transporte coletivo, ou o país está fadado a não crescer. Não é só a qualidade de vida da cidade, não. É o crescimento econômico do país. Perfeito. Com essas belas palavras, acho que encerramos a mesa, encerramos o dia de trabalho. As orientações para o jantar agora, né? Porque está todo mundo com fome, pelo amor de Deus. Que hora sai esse ônibus? Bom, pessoal, boa noite. Só para passar novamente as nossas informações. Nosso jantar hoje será no 7 Restaurante, é um restaurante recém-inaugurado aqui em Salvador. O serviço do jantar vai acontecer só até às 10 da noite, então a partir de agora já começa a sair uma van que vai funcionar no estilo circular, saindo do Hotel Wish, aqui da recepção, até o restaurante, retornando do restaurante, tendo a nossa última van saindo às 10h30 da noite. O 7 Restaurante tem um espaço muito limitado de pessoas, por isso que a gente fez o controle do jantar com vouchers. A gente dedicou esses vouchers para os secretários municipais, especialmente aqueles inscritos, e para os palestrantes. Então, peço a ajuda de vocês na colaboração dessa ida ao jantar, por conta do espaço reservado mesmo dentro do restaurante, e também a atenção de vocês ao horário, porque indo ao restaurante o serviço parará às 10 da noite. Além disso, peço a ajuda de vocês também para a nossa agenda de amanhã. Ela começará pontualmente às 9 da manhã e gostaria de contar com todos vocês aqui na sala, já sentados nas mesas. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até amanhã e até o jantar. So hard to be strong.